Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, galera? Eu sou a Gabi. E eu sou o Lumar. E eu sou a Bebelzinha. Sejam todos bem-vindos ao Pipocando. Vocês não estão no canal errado. Gente, o Pipocando foi uma ideia, né, que nós tivemos. Porque a gente sempre recebe muitas perguntas, né? Tanto aqui no YouTube, lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, eu vou deixar aqui o arroba pra você já ir lá seguir, tá? Acompanhar toda a nossa rotina em tempo real e tudo mais. A gente compartilha várias dicas, né, da nossa vida e de Portugal também. Como eu quis juntar o útil ao agradável, eu pensei, por que não fazer um quadro neste canal que a gente responda, né, as perguntas de vocês. Tem muita coisa repetida, tem coisa que a gente já falou, mas é isso mesmo. Às vezes, né, passa um tempo, muda a opinião, muda a experiência. E eu acho que é legal porque você vai concentrar num vídeo só várias dúvidas. E às vezes até dúvida que você nem imaginou que teria. E às vezes é a sua dúvida, né? Então vai desde a adaptação, desde quanto trouxemos, se a gente trabalha. Então, assim, é muita coisa que acho que vai ser reunida aqui, né? E sempre com uma pipoquinha, pra gente conseguir aqui responder todos vocês e bater um papo, né? Então, vamos, porque são muitas perguntas. E o meu refri. E o refri da produção. Primeira perguntinha. Olha, só pra falar que a gente vai pegar as perguntas sem sequência, sem nada. Foi aleatório, do jeito que veio. A gente vai responder, você já vai tirar as repetidas, tá bom? É isso. Perguntinha do Instagram de Mala e Cuia 3. O que precisa para tirar o utente? Primeiro, o que é o utente? Utente, gente, é o número do sistema de saúde público aqui, tá? É como se fosse o nosso SUS do Brasil, tá? O utente, você tem o provisório e o permanente. O provisório, você vai solicitar na sua unidade de saúde a relação de documentos. Aqui na nossa região, eu tive a curiosidade e perguntei o que eles solicitavam. NIF, NIS, comprovante de morada, o passaporte e, se eu tivesse, o PB4 também, tá bom? E você também tem o utente permanente, que é o que nós solicitamos através do nosso título de residência. Beleza? Próxima pergunta é da Nayara Guidolin. Gabi, qual foi a reserva financeira que levaram para Portugal? Se puderem falar. E aí, amor? Gente, então, nós conseguimos nos planejar, né? Fizemos um trabalho muito árduo e tal. Colocamos como prioridade, né? O projeto Portugal. E aí você tem que pesar muita coisa. Nós, considerando que nós já pagamos de renda, de calção, daí aproximadamente 10 mil euros. Sim. Tá? Isso considerando já o nosso local de morada, certinho? Sim, porque quando a gente veio, a gente pagou 3 calções. Nós pagamos ainda no Brasil, nós pagamos 3 calções e 2 rendas. Então, assim, 5 meses de adiantamento de aluguel, basicamente, né? Então, esses 10 mil euros, já né? Tá englobando já esses tem valores esses 5 que aí. nós adiantamos. Tá? E o que sobrou, né, assim, o restante desses 5 arrendamentos, a gente trouxe como reserva, né? Isso, não tá incluso nesses 10 mil, gente, as passagens, o gasto incluso para poder vir, tá? Esse é o que a gente trouxe, Isso, tá? não o vir para Portugal. Passagem, mala, documentação, essas questões não estão englobadas nesse valor. Questões da Mabel também não tá nada nesse valor, aí é a parte, tá bom? Próxima pergunta é da Cristiane Freitas Santos. Mesmo tendo uma vida estável no Brasil, valeu a pena a mudança apenas pela segurança? Então, gente, nós decidimos vir para Portugal por um conjunto de fatores. A segurança era uma das questões primordiais. A questão para filho, né? Para criar um filho, educar o filho, a gente imaginou que poderia ser... Criar uma família, construir uma família. Seria melhor. E também teria a questão da minha profissão, né? Eu poderia, né, me habilitar como advogado aqui em Portugal, trabalhar na minha área. Então também foi uma questão que nós consideramos para vir para cá. A princípio, a gente ainda está na fase de adaptação, mas a gente sim acha que está um saldo positivo. Até o presente momento, sim. Mais uma perguntinha da Cristiane Freitas Santos. Qual a diferença da Eu acho que ela quis dizer CPLP, né? Porque tá CLP e residência. Gente, o título CPLP, ele é um documento que você obtém através de um tratado da comunidade país da língua portuguesa, que você consegue a regularização da sua estada aqui, só que você consegue livre trânsito ou circulação nos países que fazem parte desse acordo, tá? País da língua portuguesa. Brasil, Angola, Portugal, Cabo enfim. Verde. Aí eu não vou saber os países, tá? Então você consegue circulação somente nesses países. Você não consegue, por exemplo, ir para a Espanha, que está aqui do lado. O título de residência, você já consegue todo esse livre trânsito na União Europeia, em vários países, porque você fez um processo de regularização vinculado a Portugal, não vinculado ao acordo CPLP. Aí, resumindo, a diferença é que na CPLP você consegue livre trânsito somente naqueles países membros
e com o título de residência você consegue livre trânsito em toda a Europa, ou enfim. Então, por exemplo, se a gente estiver lá na França, se você quiser me levar pra Paris, a gente consegue sair de Portugal e voltar. Próxima pergunta. A data de validade que vem no cartão de residência é a partir da data da entrevista? Gente, a validade ela é a partir da data da emissão do título, não da data da entrevista. Exato. Por exemplo, a nossa entrevista ela foi no dia 3 de agosto, tá, deste ano de 2023. O nosso título ele foi expedido no dia 26 de setembro. Então, os 2 anos do título de residência é a partir do dia 26 de setembro. Então, ele expira dia 26 de setembro de 2025, certinho? Pergunta da Cati Dória. Quanto tempo comprou a passagem da Bebel? Olha, a passagem da Mabel, nós compramos junto com as nossa. nossas, tá? Porque justamente é um procedimento que tem que ser amarrado, tá? Tem que ser trabalhado em conjunto. As nossas passagens nós compramos com aproximadamente uns 4 meses de antecedência, tá? Então a passagem da Mabel também foi durante esse período. Nós viemos em abril, nós compramos a passagem Em janeiro. Em janeiro, É isso. Tá? Então foi junto. Continuando com a amiga Cati Dória. Sobre consulados. A passagem de volta. Soube que eles estão exigindo. Pessoal, na nossa época, a gente vai falar na nossa experiência, porque a gente não Isso. sabe como é que funciona hoje, tá? Lembrando que nós chegamos aqui em abril. Em abril, isso. Na nossa experiência, como é que funciona? Como nós viemos com o visto de trabalho, a gente não tinha essa necessidade da passagem de volta, tá? Nós precisávamos desse pré-agendamento para a emissão do visto. Mas para chegar aqui em Portugal, não, tá? Agora, outras circunstâncias a gente não pode falar, mencionar, porque a gente pode passar informação equivocada para vocês. E outra coisa, gente, imigração é muito imprevisível. Pode ser que eles peçam e pode ser que não, tá? No nosso caso, nós viemos com visto para procura de trabalho. Nós precisamos da passagem da reserva de volta para emitir o visto, mas não precisamos para entrar em Portugal. Tá um exemplo, não pediram a documentação da Mabel, mas para outros casais pediram determinado tipo de documento na imigração. Então, assim, é muito difícil, mas para nós não foi necessário, Exato. Tá? Pergunta da Thaís Oliveira Foto. Estou programando para ir final de 2024 com a família, mas cada dia uma nova notícia que causa insegurança. Gente, essa questão é muito difícil, é muito particular, cada um tem que pensar e considerar as suas particularidades, tá? Nós, apesar de algumas notícias más, outras boas, a gente colocou isso como uma meta e estipulou que viríamos e graças a Deus estamos bem. É lógico que algumas circunstâncias preocupam, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra agora que tem de Israel e a Cisjordânia, são coisas que preocupam. Mas, a princípio, a gente não sente nenhum reflexo, aqui tá tudo bem, tem segurança, sim. É óbvio que algumas circunstâncias vão acontecer, mas está tudo dentro do controle e do imaginável. E outras coisas que preocupam também, que eu acho que, eu não sei, eu acho que pode ser até o que ela quis dizer, é a questão do alto preço de arrendamento, baixo salário, difícil procurar emprego, né? Difícil, isso é verdade mesmo. Tem que ter muita persistência, força de vontade para poder arrumar um emprego, tem que estar com a mente aberta, né? Que você tem que, às vezes, pegar qualquer coisa de início, né? Pra não ficar sem emprego, sem um salário. Você ter a consciência que nem sempre vai conseguir na sua área. Então, você tem que estar disposto ao novo. E é isso que a gente estava e está nesse período inicial. Tá? É isso. Continuando com a Thaís Oliveira Foto. Portugal ainda é favorável à imigração? Ano que vem ainda terão visto de procura de trabalho? Nós não sabemos se ano que vem ainda terá esse visto, né? O visto, a gente imagina, pelo que eu leio, que ele é uma tendência a ser efetivamente mais concretizado. Porque ouvimos que determinadas agências de trabalho agora não aceitam mais a inscrição nas agências somente com a manifestação de interesse. Algumas agências já estão exigindo o visto de trabalho, visto. tá? O visto é justamente uma forma de regularização dessa imigração, tá? Então, imaginemos que irá continuar assim, mas a gente não questões governamentais, aí a gente não consegue prever tanto. Tá? Exatamente, a gente pensa que sim, mas a gente também não pode dar certeza, né? Continuando com a Thaís. Vi notícias sobre fim da CPLP, sobre fim dos benefícios fiscais para estrangeiros e estou com receio. Gente, essa questão da CPLP é justamente, ela está sendo discutida, que a União Europeia fez uma certa pressão em Portugal, porque no entendimento da União Europeia, tá? E isso infringe eventual irregularidade de um acordo que Portugal tem com os países aqui da União Europeia. Então, essa questão da CPLP ela está sendo revista. Portugal tem um prazo para poder responder alguns questionamentos que foram feitos, então a gente não sabe qual vai ser o futuro dessa situação.
mas que há uma discussão acerca disto assim, tá? Próxima perguntinha é da prata.mai. Amo acompanhar vocês. Ai, muito, muito, muito obrigada. A gente fica muito feliz com o carinho. Já estão adaptados com o trabalho na fábrica? Pensam em mudar? Olha, responde você primeiro. Gente, é diferente. Eu falo por mim, né? A Gabi também tem a mesma situação. A gente trabalha no escritório, a dinâmica era muito diferente e a gente estava disposto para esse primeiro momento, essas circunstâncias de adaptação. Sim, a fábrica. E eu vou te falar, é cansativo, é difícil mesmo, mas você consegue, tá? Basta você ter determinação, na nossa forma de ver, né? E outra coisa, falando por mim, eu gosto de trabalhar em fábrica, pelo menos aqui eu trabalho, eu tenho uma experiência muito legal, foi muito positivo em termos de, o trabalho é tranquilo, não é um trabalho pesado, não é um trabalho sujo, não é um trabalho exaustivo, é um trabalho muito tranquilo, eu fui muito bem acolhida pela minha linha ali, né, de fabricação, assim, as pessoas me acolheram super bem, nós todas lá somos super amigas. Eu falo mais assim no feminino porque é uma fábrica composta por 90% assim de mulheres, né? E é muito, muito bacana mesmo. E eu vou falar uma coisa pra você. Por incrível que pareça, eu não imaginava que trabalhar em fábrica seria assim, né? Mas como eu tô falando, nessa fábrica em específico, que é um trabalho mais tranquilo. E eu pretendo sim continuar, não penso em mudar, né? Só se às vezes aparecer uma oportunidade melhor, às vezes um salário melhor, alguma coisa assim, quem sabe, né? Mas eu gosto muito de trabalhar em fábrica. E, gente, eu trabalhei no Brasil muito tempo com atendimento a público, clientes. Eu acho que eu tô um pouco cansada, sabe? Então, trabalhar em fábrica pra mim tá sendo uma experiência nova e eu estou gostando. Olha, mas tem um PS, a gente até fala no vídeo que a gente menciona sobre o nosso trabalho, comenta. Eu fiz um comentário e ainda persisto nele, gente. Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, na minha fábrica já é um pouco mais pesado que a da Gabi. Um pouco não, a sua fábrica é muito mais E aí, pesada. o que acontece? Não há a diferença entre mulher e homem no aspecto para pegar peso, na questão do trabalho, tá? Então, você tem que considerar isso. Tem determinadas fábricas que não há essa diferença. E aí, sim, torna-se um trabalho exaustivo e até perigoso, determinado setor que você for. Então, depende da você fábrica. precisa considerar isso também, tá? Nós tivemos um determinado tipo de experiência, mas pode ser que, né, você ou outra pessoa pode ter uma situação desagradável. Diferente. Tem gente que não gosta, tá? E tá tudo certo, cada um tem sua particularidade, né? Exato. Pergunta da ellensilveira.br. Conseguiram abrir a conta no banco só com visto de procura de trabalho? Então, na verdade, o que acontece? A gente procurou abrir conta no banco somente depois que eu já tinha um emprego, tá? A gente não tentou de imediato quando chegamos aqui, até para evitar gastos, né? Enfim, a gente só... Por quê? Porque você precisa de uma conta em banco para receber. Não que necessariamente precisava ser um banco português, porque a gente conseguia receber pelo banco digital que a gente veio, né? Trouxe o dinheiro. Mas nós precisamos abrir, né? Para facilitar toda a dinâmica aqui, enfim. Então, eu apresentei o meu contrato de trabalho já, tá? Mas com o visto de trabalho você consegue sim, porque tive amigos que conseguiram. Mas tem bancos que não aceitam, tá? Então, você precisa analisar isso também. Continuando com a Ellen. São João da Madeira é bom pra morar? O que você acha pelo pouco que anda por lá? Então, nós moramos em Esmoriz, né? Mas nós vamos todos os dias para São João da Madeira, porque nós trabalhamos lá. Pelo pouco que a gente anda por lá para trabalhar, eu penso sim que é uma cidade muito bacana para morar. Porque o que eu ouço das minhas amigas lá da fábrica, por exemplo, os arrendamentos têm um preço justo. Lá tem tudo que você imaginar, tem todos os mercados, tem shopping, é perto de praia, né? Tem lugares lindos pra poder passear. O que você acha? Morar, assim, eu não sei, mas eu penso que sim. Morar a gente não sabe porque a gente, né, a gente tem essa ouve experiência. os relatos. Lá tem lugares baratos, mas também tem lugares caros para morar, tá? E lá eles aproveitam, determinados locais aproveitam justamente pela essa onda imigratória, porque lá concentra-se muitas fábricas. Isso que eu e às vezes também, por exemplo, um quarto às vezes é tão caro quanto uma casa próxima ali. Então assim, é tudo analisar. Mas é um lugar que você tem oferta de várias coisas. Tem muito barzinho, tem muitos lugares legais para sair. Hospital. É uma vida noturna mais agitada. Tem mais ofertas de serviços do que aqui na nossa região. Exato. Mas é um local bacana para se morar sim. Eu penso que seria bem bom morar lá. Bem bom. Eu penso que seria sim. Próxima pergunta. Instagram Mãe da Caroline. Portugal está sendo o que vocês esperavam? Gente, sim. Nós estudamos bastante, né? Lemos sobre muito tempo.
Sim, e está nos surpreendendo positivamente por algumas coisas. A gente só tem a questão para comentar que realmente os preços, principalmente no mercado, né, tá subindo bastante. Mas tá sim, tá tudo dentro, graças a Deus, do planejado. A gente está conseguindo cumprir com os nossos objetivos e estamos bem, estamos felizes. Isso, e eu vou ser muito sincera. Eu não sei se é porque assim, eu não criei uma expectativa. Eu falei assim, vou colocar uma venda nos olhos e vou esperar o novo, né? Então, assim, pra nós, né, nesse momento, assim, tudo que a gente pesquisou e tudo mais, tá sendo, sim, às vezes o que a gente esperava, né? Sim, sim. Próxima pergunta. Da Lise Design de Sobrancelha. Quais as maiores dificuldades quando chega em Portugal? Gente, eu acho que é mais a adaptação, aquela questão do novo. Procura de trabalho. Você fica naquela expectativa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minha vida fluir desde documentação com o trabalho. Então, assim, é aquela ansiedade. Eu acho que você precisa estar bem preparado no seu interior para depois fazer as coisas exteriores fluírem. E eu acho que é isso, é você estar preparado para poder iniciar o novo. Porque você está no zero, você é novo. Você quase não existe, entre aspas, tá? Então eu acho que essa é a maior dificuldade do planejamento. Verdade. Próxima pergunta também da Lise Design de Sobrancelha. Bom dia, amor, e mostra mais a rotina de vocês. Gosto muito do seu conteúdo. Beijos. Muito obrigada. Com certeza, sempre que a gente tem, né, o tempo, assim, lá no Instagram, se vocês não acompanham a gente no Instagram, gente, eu vou deixar aqui pra vocês, né? Lembrando que todas essas perguntas que nós estamos respondendo aqui foi numa caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram, tá bom? E muito obrigada, Lise. Com certeza a gente vai se empenhar mais, a gente vai mostrar mais a nossa rotina, responder vocês com muito carinho, tá bom? E muito obrigada pelo carinho mesmo. Próxima pergunta é da Kezinha. Gente, desculpa se eu estiver falando o nome errado, tá bom? Porque como no Instagram aqui na caixinha ficou nome direto, sem acento, tá às vezes. Então, próxima mensagem da Kezinha. Quanto ao atendimento de saúde, já precisou? Como é? Tem plano de saúde? Gente, olha, nós viemos com o PB4, tá? Que é um acordo que se tem Brasil e Portugal para atendimento nas unidades de saúde. É semelhante, né, amor, ao seguro de viagem, tá? Quando você vem para a Europa aqui. Nós ainda não precisamos de atendimento de saúde, graças a Deus, nós gripamos, só tal, mas farmácia. Questões de garganta, enfim, foram simples, a gente não precisou ir ao hospital, tá? E agora nós temos o utente permanente, então isso facilita para eventuais atendimentos e enfim. Isso. Tem plano de saúde? Não, nós não temos plano de saúde, mas nós aqui tem plano de saúde, a opção de ter. É caro, já ouvi dizer que é caro, não sei valor e tudo mais. Como a Gabi disse aqui, mas a gente tem um número de utente, então isso já facilita, tá? Determinados serviços, principalmente a depender da sua declaração de imposto de renda, você ganha serviços gratuitos de atendimento, de medicações e análises, tá? Mas a depender você paga uma taxa de coparticipação, tá? Então, são assim, valores é um valor de coparticipação. A gente não sabe direitinho, mas são valores simbólicos ali, vamos dizer assim. A gente nunca precisou usar, então eu espero também não usar tão cedo. Exatamente. Continuando com a Kezinha. Vocês são muito queridos. Adoro acompanhar vocês. Muito obrigada, um beijo. A gente ficou muito feliz mesmo com as mensagens de vocês, né, amor, de carinho. Fica muito feliz mesmo. Muito obrigada. Próxima pergunta da Kate Dória. Gente, a Kate, ela é muito interativa aqui no nosso Instagram. Inclusive, um beijo pra você, Kate. Sobre a Mabel beber água no voo, tem que levar a garrafa automática? Porque eu já ouvi falar sobre. A gente não levou, né, amor? Não, a Mabel a gente não trouxe. A gente trouxe um suporte de água, né, de passeio dela, enfim, mas no voo não. A gente pediu eu pra peguei no água comum e dei no copo pra ela, só mesmo às vezes pra ela beber um pouquinho, mas só mais pra tranquilizar, mas nada de especial não. A gente pediu pra aeromoça, ela levou, nem era hora de servir café, essas coisas. A gente só pediu, pode me dar um copinho de água pra eu dar pra ela, que ela tava assim mais ansiosa e tal, a gente deu um pouquinho, mas não precisamos da garrafa automática não, tá? Próxima pergunta da Clara Arajo, eu acho que é assim que se fala. Agora que passaram 6 meses, vocês acham que 600 euros de aluguel é caro? Ótima pergunta. Esse aí é a questão da experiência e da vivência aqui, tá, gente? Nós fizemos o vídeo do nosso
ter um aqui, tá? Nós pagamos, vocês viram, 700 euros, tá? Nós pagamos de arrendamento 700 euros. A gente até mencionou no vídeo que acha um preço ok, tal. Mas depois da vivência desses 6 meses, e essa pergunta foi muito boa nisso, a gente vê que é caro, tá? Pela circunstância Pelo mesmo, fato tá? do salário mínimo ser 760 Porque euros. o que acontece? Se você paga 700, mas você sabe que é o menor preço que se tem, ok. Mas você sabe que você consegue achar em determinados locais, ou sítios, como se fala aqui, lugares T2, às vezes até T3, mais barato do que o que a gente paga. Então, realmente, o nosso valor é caro. Respondendo, 600 euros é caro? Depende da circunstância. A depender, de apartamento, não é. A depender é caro, tá? E depende muito do local. Se você for para Porto, para Lisboa, que são centros, né? Maiores, polos, aí vai ser mais caro. E dependendo, 600 é barato. Então, agora, numa cidade pequena, 600 pode ser caro. E se a gente tivesse lá naquela época que a gente fechou o nosso relocation, né? O nosso arrendamento aqui, a gente pagou 700 euros e tudo mais. Se a gente tivesse a experiência que a gente tem hoje, a gente não fecharia justamente porque sabe que a gente conseguiria. Com certeza conseguiria algo mais barato. Um local mais barato. Mas enfim, é experiência. Exatamente. E segue o jogo. Segue o jogo. Continuando com a Clara. Eu sou apaixonada por café. Uma dúvida. Como é feito o café aí? É tão gostoso quanto? Olha, eu vou ficar te devendo a parte de como é feito o café, porque eu não sei. A moagem é semelhante. Você consegue beber cafés em snack bars, porque eles são processados na hora, moídos na hora ali, e você pode comprar o pó de café normal, tá? O gosto do café, eu não sou assim, pra mim é semelhante. Você tem muitos pós diferentes. Você tem o pó Angola, o pó Portugal, você tem o pó Brasil, você tem pó de diferentes tipos, tá? E você faz a sua casa normal. A gente, inclusive agora, nesse período que tá entrando no frio, a gente tá conseguindo consumir mais café. Mas em todo lugar que você vai, independente do horário, você consegue beber um café. Ixi, aqui é muito comum. O hábito é muito comum. E sempre aquele café de máquina, tá? Eu não digo aquelas de cápsulas, não. Tem também, mas é muito comum aquela moagem na hora, aquela máquina industrial que tira o cafezinho. Sim. É muito comum. Confesso que essa, assim, eu não gosto muito porque eu acho forte. Eu prefiro esses que a gente faz em casa mesmo, normal, tipo do Brasil mesmo, que a gente já tá acostumado, né? Sim. Mas pode ficar tranquila, se você ama café, aqui é o lugar certo. Você vai gostar. O café daqui, a única consideração é que ele é mais forte, tá? O pó ele é mais forte um pouquinho, você vai sentir essa diferença, mas agora a gente já tá mais habituado. Continuando com a Clara. Já estão pensando em como será o Natal e o Ano Novo de vocês? Sim! Gente, então, essa parte é muito legal. Sim, o Natal a gente já tem tá programado. definido. A gente vai mostrar pra vocês nos próximos vídeos, vai acompanhar a gente aí. Teremos até looks, gente! Spoiler! O Ano Novo que a gente ainda não sabe direito, né? Mas a gente vai programar e vocês vão acompanhar aí, porque com certeza a gente vai poder compartilhar aqui com vocês, viu? Sim, isso mesmo. Gente, a gente já tá muito ansioso pra essa data, né? Próxima pergunta da Lisboete 4. Vocês pensam em emigrar depois para outro país? Gente, isso é uma pergunta que fazem muito pra gente, né? Eu nunca parei pra pensar, mas acho que não. Não, né? eu acho que a gente... Porque o que acontece? Nós decidimos vir pra cá justamente... Pelo que Portugal oferece. Tem pessoas que vêm pra cá, usam Portugal como ponte para ir para outro país? Sim, tem muita gente que faz isso, mas a gente não tá disposto a fazer esse processo migratório novamente, passar pelas circunstâncias. A gente gosta de ficar mais quietinho. Já foi um desafio muito grande de vir para Portugal. Eu acho que eu não sei se a gente... Só se assim, se for... Foi uma oportunidade de emprego, por exemplo, muito boa. Exatamente, apareceu uma oportunidade de emprego em tal lugar, não sei o que, vai. Entendeu? Mas assim, vamos mudar para outro país? Não é algo que passa na nossa cabeça, não. Próxima pergunta da Iandra Souza. Pretendem mudar para outra região de Portugal? Para onde e por quê? Gente, como a gente mencionou anteriormente a questão do arrendamento, né? A gente agora, daqui um tempinho, já vai ter que começar a olhar, porque o nosso contrato vai vencer. Então a gente não vai ficar limitado aqui em Esmoriz. Mas aqui em Portugal é tudo muito perto, e a gente gosta muito daqui, só pra deixar bem claro. A gente ama aqui. Se aparecer oportunidade aqui, a gente fica. Se aparecer oportunidade em outra cidade, a gente vai. Nada nos prende, né, amor? Eu acho assim, a mudança ela vai ser pra uma região aqui perto, uma cidade perto. Porque, gente, cidades aqui é tipo assim, 2 minutos de uma da outra. Tá? Porque a nossa região é muito perto de uma cidade da outra.
Então, eu acho assim que a gente pode ser que mude de cidade, mas não de região aqui. A gente gosta muito A da gente não zona vai, por norte de exemplo, Portugal. mudar para Lisboa. É Eu isso acho que eu que ia isso falar. nesse cenário, não. Não. Vai mudar com uma cidadezinha aqui Não que a próxima, gente não tá? goste, tá? Até porque a gente precisa ir lá pra passear e tudo mais. Mas é porque a gente já se acostumou no norte de Portugal. Nosso trabalho é aqui perto, os nossos amigos são aqui perto, né? Então, a nossa zona de conforto já ficou Exatamente. por aqui. É isso. Continuando com a Yandra Souza. Vocês mudariam para São João da Madeira para ficar mais próximo do trabalho ou preferem Esmoriz mesmo? Basicamente Acho essa que mesma mudaria, pergunta. Vai mudaria depender sim. muito do contexto, do valor do arrendamento, da Exato. oportunidade da casa ou do apartamento, enfim. Mas mudaria. não teria nenhum impedimento e seria legal. Como a gente disse, São João da Madeira é uma cidade legal Sim, também. moraria tem com certeza. ofertas maravilhosas, então E é ainda uma mais possibilidade também. ficar perto do trabalho, né? Porque Perde-se muito nossa, tempo nesse é muito deslocamento. complicado morar É longe complicado. do trabalho. Lá no Brasil a gente era mal acostumado, né? A gente Nossa. trabalhava na rua de cima, a gente morava na rua de cima e trabalhava na rua de baixo. Literalmente. Então era muito perto mesmo. E os nossos dois, o lugar de nós dois de trabalho era tipo assim, na mesma rua, num quarteirão diferente. Era muito perto, a gente era mal acostumado. Então hoje a gente sofre um pouquinho com isso. Mas a gente mudaria sim, tranquilo. Claro que depende também da opção de arrendamento. Sim. A Souric. Apreensiva para o inverno português? Um pouco. Um pouco de medo. A gente chegou numa fase muito legal, que era primavera, clima igual ao do Brasil, e agora a gente vai estar pegando esse outono que vai diminuindo as temperaturas, vai ser bom para a gente poder se habituar. Já tá esfriando. Mas a gente tá levemente Preocupado e com medo, porque assim, já no outono tem dias que a gente fala assim, nossa, que friozinho. E a gente sente mais dificuldade de levantar da cama, gente. Realmente. Nossa, pudesse, como a gente entra no trabalho só 2 da tarde, a gente sai da cama 10h30. Porque assim, junta o frio, é tudo adaptação, tá? Mas aqui realmente Mais bem frio, a gente tá esperançoso para dias bem mais frios, viu? Continuando com a Souric. Por que preferem ir no Pingo Doce? É melhor de preço? Gente, Sim. Quando a gente chegou, vou falar. a gente era fã do Continente. Nós ainda somos. Mas a gente não tinha a manha dos cupons, dos vouchers, dos descontos. Depois que a gente descobriu o Pingo Doce, meu amor, o negócio mudou, né? Porque o que acontece? O Pingo Doce, ele tem muitas promoções, tá? E são promoções legais. Por exemplo, você consome 100 euros, você ganha 20 de voucher para a semana que vem. E você ganha mais 20, por exemplo, de combustível. Gente, então você gasta 100, você tá ganhando quase 40. E isso é muito bom, você Quase consegue não, 40, economizar. né? Sim. E você consegue economizar, então é um atrativo muito bom. Então a gente utiliza isso. Mas É marketing. Ai, mas me convence. Gente, me convence, me ganha. eu faço as contas e é bom, tá? São produtos bons, a gente gosta, é um supermercado aqui perto de casa, a gente já conhece aonde tá a manteiga, onde tá o desodorante. Consigo ir de olho fechado. Então, sim, é hábito, tá? Então a gente gosta muito, sim. E vale a pena. Próxima pergunta é da Bianca e Hansen. Como fizeram para abrir a conta do banco aí? Então, eu esperei ter um contrato de trabalho, fui ao banco, apresentei meu visto, apresentei contrato de trabalho, o passaporte e fiz a solicitação. Nós abrimos, inclusive, uma conta conjunta, tá? Para poder facilitar os recebimentos, questão de declaração de imposto de renda, né? Que é o IRS aqui, enfim. A gente fez uma conta conjunta. Simples, não foi nada burocrático. A única coisa que nós tivemos que fazer é pagar uma taxa adicional de 25 euros na época, para que, como a minha morada ainda estava no Brasil, minha morada fiscal, o cartão não fosse direcionado para o Brasil, viesse aqui para Portugal. Isso, aí pagamos essa taxa. Mas foi um procedimento simples, tranquilo, rápido. Em uma semana, no máximo, eu já estava com o cartão, utilizando a conta, tranquilo. E é isso. Próxima pergunta. Marisa Serrano 35. Para quando um filhote humano? Filha, para quando um filhote humano? Você vai ser promovida a irmã mais velha? É uma coisa que queremos muito, claro. Promover né? Mabel, irmã mais velha, né, meu amor? Agora que nós já temos médico de família, estamos com o nosso utente e tudo mais, a gente pode sim já começar a planejar sobre isso. Mas assim, não temos tipo assim, queremos esse ano, queremos ano que vem, queremos daqui 2 anos. A gente não tem assim. Agora porque são etapas, né? A gente decidiu mudar, agora a gente conseguiu a regularização, conseguiu todo o acesso no sistema de saúde. E aí agora sim a gente começa os próximos planejamentos. E ter filho, filha, é um óbvio, sonho nosso e a gente vai trabalhar para isso. Exatamente. Próxima pergunta. Thaís e Luna.
Entrei a dica do aplicativo de comida do último vídeo. Ai, gente! É o Too Good To Go. O Too Good To Go. E você que não assistiu o vídeo que eu falei sobre o aplicativo do Too Good To Go, eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo. Lá eu explico direitinho o que é o Too Good To Go. E é muito, muito bom, gente. Continuando com a Thaís e Luna. Estou adorando seus vídeos. Você é muito simpática e seu esposo também. Obrigado. Ai, muito obrigada. Um beijo pra você, Thaís. Próxima pergunta é da Adriana Caroline Lobo. Como é trabalhar em fábrica? O ordenado compensa? Sobre trabalhar em fábrica a gente já respondeu, né? Isso, dinâmica. E o ordenado compensa? Gente, assim, aqui, a maioria dos empregos são ordenado mínimo, que é o salário mínimo. Não tem essa variedade de Isso. valores igual no Brasil. Exatamente. O que vai mudar? Se você trabalha num período noturno, você tem um subsídio um pouco maior. Você tem, na verdade, é o adicional. É o adicional de turno, Isso. tá? Dependendo da fábrica que você trabalha, tem o subsídio alimentação maior, outros menores. Então, no final do mês, pode ser que tenha uma diferença, assim, significativa entre uma fábrica e outra. Tem fábrica que você ganha prêmio. Exato. Por assiduidade, não falta, não chega atrasado. Então, assim, depende da política da fábrica. Mas, propriamente, o valor do ordenado, ele não muda muito. Agora, os adicionais, bônus ou subsídio de alimentação, aí sim que vai dar um recheio, de repente, um pouco maior no seu ordenado. Tá bom? Isso. Continuando aqui com a pergunta da Adriana. Como está fazendo para passear com a Mabel nesse período de chuva? Conta um pouco da rotina. Meu amor, gente, eu tô hoje, presa dentro de casa. Mas hoje ela passeou. Hoje ela já passeou. A gente aproveita quando a gente tá em casa, principalmente durante a semana, né? Durante a correria. Fez um pouquinho de sol, ou pelo menos parou de chover, aí a gente vai lá, passeia um pouquinho. Às vezes, por exemplo, vai passear em lugares fechados, tipo shopping, leva a Mabel para ela poder passear, lugares que podem também, tá? Então, é tudo muito novo para nós também, né, amor? Porque agora que começou esse período chuvoso, então a gente vai adaptando, a gente tenta brincar com ela em casa. Ontem mesmo a gente ficou jogando uma bolinha aqui para ela poder fazer uma atividade também, né? Para não ficar muito parada. Então, a gente tá se adaptando como pode. Contos e Maternidade perguntou. Gabi, estão felizes por aí? Estamos. Yes. Muito, né, filha? Estamos muito felizes. Próxima pergunta. Priscila Gente, que nome chique, meu Deus do céu. A Priscila fez a pergunta o seguinte. Filho de 1 ano aqui, marido com profissão consolidada. Eu larguei meu emprego para me dedicar 100% ao meu filho. Apartamento próprio, carro quitado e um sonho de busca por segurança para o nosso pequeno. Cientes de que não teremos luxo, terei que trabalhar, mas estamos nos planejando para ir em breve. Priscila, é isso. Se você tem um planejamento, um objetivo, todas essas circunstâncias, elas são muito importantes para você considerar. E é o que a gente falou, a preparação. Se você já tem essa consciência, isso é muito importante. Exato. Isso já é meio caminho andado. Porque aqui você vai se deparar com situações, por exemplo, com uma área de atuação que não é a sua, enfim. E você tá correta no que você falou. Você não vai ter o luxo, você vai passar um período de adaptação para depois construir uma nova vida aqui. E isso é completamente compreensível, isso é muito bom e é gostoso, porque inclusive a gente estava conversando ontem sobre isso. A gente lembrando quando a gente andava 3 km para ir no supermercado, que a gente fez o mesmo caminho. A gente não tinha carro. A gente não tinha carro. Isso é gostoso, porque são as conquistas, são os planejamentos que dão certo. Tem isso que é bem pensar legal. o seguinte, a sua vida que você tem no Brasil, ela vai ficar... Ou ela acabou e você tá nascendo de novo num outro país, começando tudo do zero, ou você vai ter que deixar ali de stand-by, caso você queira voltar, enfim, por alguns motivos. O importante é você estar com a cabeça aberta, consciente de que a vida aqui pode ser um pouco diferente, sim. Nós também tínhamos alguns luxos no Brasil que a gente não consegue ter aqui, por enquanto. Mas a gente entende que é uma fase, a gente entende que é um início, a gente entende que a gente está começando tudo de novo. Então você tem que estar preparado para isso. Às vezes aqui você não consegue, né, ficar 100% dedicada ao seu filho e só uma pessoa da casa trabalhar. Não sei com que o seu marido trabalha, não sei como é, assim, o financeiro da casa e tudo mais, mas aqui em Portugal, falando de trabalhos, empregos e salários, basicamente é um salário mínimo, um pouquinho a mais e tudo mais, que uma pessoa só trabalhando para sustentar uma família de 3 pessoas é difícil. Principalmente com arrendamento alto do jeito que tá? Mas se você vir com a mente aberta e tendo outros propósitos, abrindo mão de algumas coisas para ter outras, venha e sejam muito felizes, não é, amor? E boa sorte. E boa sorte.
Continuando com a Priscila, ela falou assim, ó. Sabe se está fácil conseguir vaga em escola pública para menores de 6 anos na região de vocês? Gente, eu vou ser muito, muito sincero. Eu até peço desculpas quando sempre chega uma pergunta pra gente sobre creche, escola, sobre criança. Infelizmente, a gente não sabe, porque é algo que a gente nunca procurou, A gente não tem né? essa experiência, A gente ainda não tem essa muito curiosidade pra ir atrás e saber sobre isso, né, amor? O que eu sei é que criança com mais de 3 anos é obrigatório estar em Ir pra escola. escola. Então, agora é questão de disponibilidade de vagas, Sim, como é que sim. funciona a inscrição, qual documentação precisa, gente. A gente, infelizmente, não sabe, tá? Mas, tem-se as ofertas, basta apenas você estudar, você analisar E o que ver nós a sabemos disponibilidade. também que tem tanto as escolinhas, né, particulares, como as do governo mesmo, que você não paga, as públicas, né? O Casal da Dicas perguntou. Gente, o Casal da Dicas, eu vou até deixar aqui o Instagram deles pra vocês até seguirem, acompanharem. É um casal de brasileiro, eles estão aqui em Portugal e eles dão dicas maravilhosas de restaurante, de culinária, de lugares pra você conhecer pra comer bem aqui em Portugal. Isso é importante. É top. Eles perguntaram. É o Eric e a Cíntia. Inclusive, um beijo pra vocês. Conta mais do porquê viveram em Taiwan. Ah, não. Isso eu não vou falar nada, porque isso aí só foi a cremosa que morou. Gente, na verdade foi... Só eu fui pra lá. Eu tinha 17 anos. Eu fui fazer o meu 3º ano do ensino médio, né? Eu fui terminar o high school, meu colegial lá. Foi uma oportunidade de intercâmbio que eu tive naquela época. Então eu fiz o meu 1º e 2º colegial no Brasil e o 3º eu terminei lá. Voltei com a validação do ensino médio pro Brasil. Foi uma experiência, assim, muito bacana. Eu fui pra estudar, estudei o chinês. Então, assim, naquela época, né, há Mandarim, 13 anos atrás, eu sabia falar bem, assim, conseguia, né, não passava fome e tudo mais. Hoje eu já confesso que eu já esqueci muita coisa. Ah, mas esquece. Muita coisa mesmo. Eu deveria, sim, ter me dedicado, estudado mais pra eu não perder o idioma, porque é um idioma muito difícil, é muito bonito. Só que tem que ter constância ali. Então, confesso que eu perdi um pouco. Mas eu sei falar. Gente, eu já li livro, eu já fiz prova, já escrevi tudo em chinês. Olha que chique, cultura. Mas, como eu disse, confesso que eu já esqueci, tipo, 90%. E eu morei em casa de família, né? Que são famílias credenciadas ao programa que eu fiz na época de intercâmbio. Então, eu morei em casa de 3 famílias. Então, cada família era uma aventura, era uma experiência diferente. Conheci muito, fiz muitas amizades. Inclusive, eu tenho amizades... O Lumar conhece, os meus amigos que eu fiz em Taiwan. Vieram pro nosso casamento, mantemos contato até hoje. Nós temos uma amizade, assim, muito bonita, né? Isso, nossa, isso sem dúvida é algo que, pra mim, não tem preço, né? Não tem comparação. E foi uma experiência muito legal, assim. Foi a primeira vez que eu saí do país. Então, eu saí do Brasil, fui direto pra Ásia, né? Pra Taiwan. Taiwan, gente, é uma ilha que fica ali do lado E da é pertinho China. Brasil, Taiwan, viu, gente? Né? Ó. Pertinho, assim, só 3 dias pra chegar, mais ou menos. E foi, assim, muito legal mesmo. Foi uma experiência muito legal. Quero muito levar o Lumar lá. Pra ele poder conhecer onde eu morei, onde eu estudei. Inclusive eu conheci, né? Ele conheceu já uma amiga minha taiwanesa. Nós fizemos uma viagem em 2019 pra Tailândia. Foi Ela a foi nos realização visitar de um lá. sonho. E essa minha amiga foi pra Tailândia, que é perto de Taiwan. Foi nos visitar lá, então o Lumar conheceu ela, a família dela, né? O marido, o filho. Foi muito legal, né, amor? Eles são muito legais, assim, muito... Não, as pessoas muito do bem. E eu quero muito voltar lá, infelizmente ainda não tive oportunidade pra poder levar o Lumar, pra poder conhecer. Tem muitas comidas gostosas, lugares bonitos pra passear. É isso, gente. Foi um pouquinho do que eu vivi lá, tá? Próxima pergunta é da Saris Granda. Qual foi o pressuposto aproximado para planejar a viagem para Portugal? Gente, então, foi aproximadamente aí 7 meses, né, amor, de planejamento, e o planejamento englobou várias coisas, desde situações. venda de móveis de casa, do carro, entrega da casa, enfim, nossa mudança, documentação para vir, documentação da Mabel, passagens, enfim. Então foi aproximadamente esse tempo que nós necessitávamos para poder mudar. Tá? E isso muito por conta da Mabel, porque só o exame da Mabel, o procedimento da Mabel 4 meses. aproximadamente 4 meses, tá? Então foi isso, mais ou menos 6, 7 meses, né? Isso. Próxima pergunta é da Clara. De novo, Clara, um beijo, você é muito fofa. Gabi ama o seu canal e assistir vocês. Muito obrigada, Clara. Um beijo.
Mais uma perguntinha da Clara. Sobre o Natal, está pensando em decorar a casa? Já estou ansiosa pra assistir. Ai, gente, eu quero tanto! A gente precisa dar uma volta no chinês, né? Aqui em Portugal, a gente tem muita loja de chinês. Que eles vendem de tudo. Desde, assim... De sabonete, bucha a parafuso, Tudo. a chuveiro, A árvore de Natal, a entendeu? roupa, enfim, Tudo. Eu quero muito mesmo, gente, decorar minha casa. Eu não sei se a gente vai fazer, tipo assim, uma mega decoração, mas pelo menos decorar o Manuel ali, né, amor? Manuel é nosso coqueiro, pra quem não conhece. Se a gente não comprar uma árvore de Natal, vamos ver quanto que vai estar, vamos dar uma olhada. Ajustar direitinho. Não sei se seria o melhor momento, mas pelo menos uma árvorezinha ali, uma bolinha de Natal ali no nosso coqueirinho. A gente vai fazer. É uma boa dica. Pode ir acompanhando a gente aqui lá no Instagram que eu vou mostrar tudo pra vocês. Próxima pergunta é da Isabelle. Alguma diferença cultural que vocês ainda não se acostumaram? Diferença cultural? Que a gente ainda não acostumou? Não, assim, Não. a questão, vou falar assim, o que de repente impactou a gente, mas não é que impactou, porque a gente já tinha visto, é a questão, da objetividade da comunicação. Isso. Então, às vezes, o brasileiro, ele tem uma forma mais... Ele rodeia pra falar. Pra conversar e tal. E aqui eles são mais diretos, então essa é a questão, porque assim... Mas a gente já se acostumou. Mas respondendo a sua pergunta, que vocês não se acostumaram... Assim, não me vem nada à cabeça agora em mente que assim, a gente não tem acostumado. Também não. Por acaso a gente ainda absorveu algumas coisinhas da cultura, por exemplo, beber café depois de janta. Então assim, não tem nada. isso, não tem. Próxima pergunta é da amiga Letícia Ciconelli. Um beijo, amiga. Letícia era minha vizinha lá no Brasil, nossa amiga. Ela tá perguntando, quais os pontos positivos e negativos em Portugal comparados com o Brasil? Ótima pergunta. Os pontos positivos, sem dúvida, é o que eu sempre bato na tecla, é a segurança, a questão da segurança, né? Como estamos aqui na Europa, então a facilidade, o poder... viajar para outros países. Liberdade geográfica, nesse aspecto. É mais fácil, então, por exemplo, tava até olhando esses dias, uma passagem para Paris, você consegue fazer ida e volta por menos de 100 euros, entendeu? Então, assim, é muito mais acessível do que você tá no Brasil e falar, quero ir para Paris, e você tá aqui em Portugal, quer ir para Paris, aqui você consegue ficar 2 dias e voltar. E, por exemplo, uma passagem para Paris, que é em outro país... Às vezes é mais barato morando aqui em Portugal que, por exemplo, a gente de Minas, por exemplo, se fosse para Bahia, para o Sul, enfim. Exatamente. Porque viajar dentro do próprio Brasil também é caro. Então tem essa questão que é muito boa também. A vantagem, né? Então, assim, segurança sem sombra de dúvidas. A oferta, a questão de produtos também. Tem vários produtos diferentes, de ótima qualidade. As marcas brancas mesmo, aqui muito bom. são maravilhosas. As marcas brancas e preço são comparado do mercado. E comparado com alguns produtos consolidados já, são mais baratos, mas são maravilhosos. Então, assim, isso são coisas positivas, tá? A desvantagem principal, sim, que a gente vê de imediato é a questão do trabalho no aspecto que você não consegue com tanta facilidade se inserir no mercado de trabalho na sua área de atuação. Por exemplo, eu sou advogado e aqui ainda não tive essa oportunidade. Tem a situação que o acordo de reciprocidade entre Portugal e Brasil foi extinto, então assim, eu estou no meu processo de habilitação, tá? Naquela indefinição, então assim... Tem essa situação que eu acho que é a desvantagem, e também, né? Comparado com o Brasil, né? E também a questão de valorização profissional, né? Que é o que a gente tá falando. E também com melhor, o que eu quero dizer, ganhar salários maiores. Aqui a faixa salarial, ela não muda muito. Não muda muito, então, por exemplo, exato. Você trabalha numa empresa, você vai ganhar 760. Na outra, você também vai ganhar 760. Claro, é o que eu falei, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tal. A pessoa talvez que ganhe menos é ordinária, às vezes... Ganhe mais tipo assim, 1.000 euros. 2 no máximo. Então, assim, é pouca faixa de salarial Exatamente. diferente. Isso é uma situação que é boa para o aspecto de igualdade entre as pessoas. Sim. Mas no aspecto de constituição patrimonial, às vezes não te ajuda tanto. Exato. Então tem um ponto negativo um ponto negativo nesse aspecto comparado com o Brasil, tá? É isso. Próxima perguntinha é da Simone Sena. Para o visto português, serve contrato de arrendamento para comprovar alojamento? Então, na época que nós fizemos o nosso visto, a gente até perguntou, né, para o nosso consultor, tudo. Ele falou que não, deveria ser reservas em hotel, tá? Por quê? Porque o visto ele tem um prazo de validade de 120 dias.
como que você apresenta um contrato de arrendamento, que geralmente se faz de um ano, sendo que supostamente vocês têm autorização para ficar 120 dias, mais prorrogáveis por 60. Então, o comprovante de arrendamento não serve. Tem que Naquela época que nós Isso, fizemos, nós tá, gente? fizemos umas pré-reservas em hotéis. Tá nós fizemos por aplicativo mesmo, com cancelamento grátis e deu certo, tá? Eu sempre respondo muito essa pergunta no Instagram, algumas pessoas me chamam. Eu sempre falo, na época nós fizemos com cancelamentos grátis. Então a gente fez a solicitação do visto, mandei todas as reservas, o visto foi aprovado, fui lá e cancelei, não tive nenhum custo porque eu observei a questão do cancelamento grátis. Com certeza, fica a dica pra vocês. Próxima pergunta, Nayara Guidolin. Custo de vida de vocês atualmente? Qual que é o nosso custo de vida hoje? Gente, é muito difícil essa pergunta agora, porque nós estamos numa fase de adaptação, né? É uma pergunta muito difícil, porque o que acontece? A gente está construindo a nossa vida, está adquirindo alguns pertences, montando utensílios de casa, roupa, enfim. Então, a gente imagina que o custo agora seja um pouquinho mais elevado do que a normalidade. Mas hoje, o nosso custo de vida é basicamente os ordenados. O que a gente recebe, basicamente, a gente gasta com alimentação, com arrendamento, com combustível. Porque o combustível, a gente gasta muito para trabalhar, porque a gente mora longe do nosso trabalho. Então, assim, hoje o custo de vida é o nosso ordenado, tá? Basicamente. Para um casal, mais ou menos, uns 1.500 euros. Isso, dá aproximadamente 1.500 euros. 1.400, tirando os impostos, né? Tudo. É basicamente isso. É isso. Próxima pergunta. Angélica Custódio. Já tinham amigos aí? Ou fizeram amigos aí mesmo? Gente, a gente não conhecia ninguém. Ninguém. A gente nunca veio pra Portugal, nem pra passear, né, amor? Nunca. Não. A gente já veio pra morar mesmo. E todos os amigos que nós conquistamos aqui, ai, gente, Deus é maravilhoso. Ai, nossa, são incríveis. Todos os nossos amigos, toda a nossa rede, assim, de apoio, né? Temos todo o suporte. Nós conhecemos aqui mesmo. E é muito legal porque são pessoas que, se a gente ficasse no Brasil, a gente certeza que a gente não conheceria. Porque são pessoas de outros estados. Assim, de vários estados do Brasil. Então, possivelmente a gente não conheceria. Então, isso é muito legal, porque você compartilha experiência, você divide, né? Os perrengues. A gente se ajuda, a gente se aconselha, a gente chora junto, a gente ri junto. É muito bom, é bem legal. A gente sempre tá junto, assim, nós nos tornamos família mesmo, isso é muito bom, são pessoas muito, muito especiais, assim, pra nossa vida. Próxima pergunta da Lid Design de Sobrancelha. Gabi, bom dia. Diante das dificuldades com arrependimentos, quanto em dinheiro você acha que devemos levar para Portugal, para não passar aperto? Então, gente, o que a gente sugere, né? Assim, é muito difícil falar em valor. Você tem que trazer tanto pra você não passar aperto. Eu prefiro te falar o seguinte: venha com uma reserva, né? Eu não sei se você vai vir sozinha, se você vem com família, se você vem com alguém, se você vai morar numa casa, num quarto, se você vai morar na casa de um parente, de um amigo, enfim. Tudo isso é muito relativo, muito pessoal. Então, o que a gente indica? Venha para Portugal com uma reserva financeira para você, por exemplo, eu não encontro trabalho, para eu conseguir, assim, não passar fome e ter onde morar por 3, 4 meses, né? Que é o período que você vai demorar de repente para adaptar e você vai ter segurança para poder se adaptar. Porque o emprego, você às vezes pode não achar de imediato. Pode demorar um pouco. Você pode ter algum imprevisto. Então, assim, a gente imagina que é uma situação que você vai diminuir as chances de dar errado. Exato. Se você vir com uma reserva financeira, né? Como eu disse, vai depender, vem sozinha, vem com a família e tudo mais. Veja mais ou menos o seu consumo aí no Brasil, né? O que vocês consomem de supermercado, de lazer, enfim, de tudo, e tenta jogar pra cá em euro, entendeu? Isso. Então, assim, pra 3, 4 meses de reserva garantida, pra vocês não passarem aperto. Não consegui emprego, e agora? Você tem 3 meses pra correr atrás. Que vai depender, por exemplo, se você compra um carro, você já vai dispor de grande quantia. Então, assim, o que a gente sugere, e foi o que a gente fez, baixa o aplicativo do supermercado, vê o preço dos produtos, das mercadorias, verifica quanto. Olha, no Brasil eu gasto X de supermercado, lá em Portugal eu estimo que eu vou gastar X, Y.
verifica, então, o meu supermercado vai ser tanto, de energia eu vou gastar mais ou menos isso. Sim. Tenta projetar para você chegar num valor, que é o valor mínimo que você vai gastar aqui por mês, para você projetar esses 3, 4 meses, que é o período que a gente orienta e sempre aconselha o pessoal a vir de reserva. E, por exemplo, eu quero chegar lá, quero comprar um carro, venha com esse dinheiro separado, não tira da sua reserva, entendeu? Eu vou dispor de 3.000 euros, sei lá, para comprar um carro. Ou então, eu já quero ir com 3 meses de arrendamento pago. Enfim, tudo isso é muito particular. Mas, respondendo a sua pergunta, tenta vir com as contas pagas de 3 a 4 meses, pelo menos, tá bom? Porque isso é muito importante no seu início. Gente, essas foram as perguntas. Ficamos muito, muito, muito felizes mesmo. Se a gente respondeu alguma coisa que não era o que você perguntou, se a gente entendeu errado, enfim, deixe a sua pergunta aqui, a sua consideração aqui no vídeo. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Eu sempre vou fazer isso, né? Tentar responder vocês, sempre que a gente puder. Eu quero, pelo menos, assim, uma vez por mês, fazer um bate-papo, assim, pipocando aqui com vocês, pra gente trocar essa experiência, ajudar vocês, né, que pensam em imigrar, ou só curiosidade mesmo, né, de acompanhar a gente aqui. A gente também ficou muito, muito feliz mesmo. Nós estamos muito felizes com o carinho de vocês com a gente, né? Nós recebemos muitas mensagens que gostam muito de acompanhar a gente, que nós somos muito simpáticos, prestativos, atenciosos. Nós ficamos muito felizes porque realmente essa é a intenção, né, amor? A gente quer proporcionar para vocês algo que a gente gostaria que fizesse conosco. Sim. Então, se tem dúvida, podem perguntar. A gente pede desculpa às vezes não conseguir responder na hora, porque a correria é muito grande, mas a gente sempre responde, tá? A gente faz questão de poder ajudar nesse aspecto. Tem coisas que a gente não vai saber responder, e a gente tem humildade para falar assim, olha, isso aqui a gente não pode. Porque é uma responsabilidade muito grande trazer informação para vocês. Sim. Então, e mais uma vez a gente fala sobre a nossa experiência, tá, gente? É a nossa opinião, é a nossa experiência. Por isso que o canal é o meu nome, assim, mas engloba nós dois. Gabriela Sivieri, aqui produção, Lumara Leandro. Então, assim, a gente compartilha a nossa situação, tanto aqui quanto lá no Instagram, né? Exatamente. É isso, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigado vocês que aturaram a gente até aqui agora. O vídeo ficou longo, mas eu amei as perguntas. Foram perguntas muito sensatas, muito legais. E relevantes, que vão ajudar outras pessoas também, com certeza. Tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Pipocando. Um beijo! Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixe o seu comentário, nos acompanhe nas redes sociais. Compartilhar com os amigos, né? Quem você sabe que tem essas dúvidas, que queira mudar tem pra essa Portugal, vontade de mudar pra cá, enfim, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau!